Então, sejam todos bem-vindos ao 11º Debatologia Online. Eu sou a Márcia Maduré, para quem não me conhece, voluntária e docente da ARACê, a Associação Internacional para a Evolução da Consciência. A ARACê é uma instituição sem fins lucrativos, ela trabalha com voluntariado, a sede dela é lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, e ela conta com pesquisa e educação lá no campus. É um lugar bem legal. Quem quiser conhecer mais sobre a ARACê, acessa então o site www.aracê.org. E aí lá vocês vão conhecer melhor a nossa instituição. Hoje, a pesquisadora vai ser a Elisete Pagano. A Elisete é engenheira química, mestre em educação, empresária, voluntária e docente da ARACê. Nós vamos apresentar, a Elisete vai apresentar para vocês a pesquisa dela, que trata de aprendizados com projeções lúcidas. E aí eu vou comentar sobre o princípio da descrença com vocês, que é, não acredite em nada que nós vamos falar aqui, nem na Elisete, tenham as suas próprias experiências, certo? Nós vamos fazer umas combinações aqui para que flua melhor e fique mais otimizado o nosso debate. Então, assim, vocês podem deixar as câmeras abertas, o microfone de preferência fechado, só se forem fazer algum comentário, mas a gente vai dar preferência para perguntas no chat. Então, quem quiser perguntar, dê preferência, porque daí nós conseguimos nos organizar com a ordem de cada um, e até para poder ficar mais sucinta ali a pergunta, mais objetiva, para a gente poder passar para a Elisete. Eu que vou fazer essa mediação, então, entre vocês e ela. E que mais? Procurem deixar, então, o microfone sempre fechadinho aí, para não dar interferência de som. Todo mundo recebeu o texto ali, aprendizado com projeções, lá no chat. Então, vocês vão lá e já podem começar a ler. Quem não leu anteriormente, pode ler durante o debate, porque daí facilita para vocês fazerem perguntas para a Elisete. Combinado? O que mais que a gente tem que combinar aqui? O objetivo desse debate é para ampliar a pesquisa da Elisete. Então, para a gente ter mais visão de conjunto. Então, quanto mais vocês participarem, mais vai enriquecer a pesquisa dela. Então, a gente pede que vocês ajudem aí a Elisete a enriquecer a pesquisa dela. Então, agora eu vou passar para a Elisete compartilhar conosco as suas considerações iniciais sobre o tema. Ok, obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder dividir com vocês essa minha pesquisa, que já faz muito tempo, né? Porque quando eu comecei a registrar, eu chamava de sonho. E ali começou os meus problemas, quando eu entrei na Conscienciologia. Em 97 foi quando eu comecei a registrar. Eu vou fazer uma síntese para vocês do que eu escrevi, né, nas 5 páginas. Então, quando eu entrei na Conscienciologia, no ano 2000, eu já tinha um número considerável de registros, e eu chamava que eram sonhos, meus sonhos, né? O que acontecia? Era muito simbólico. Eu não tinha uma projeção lúcida. Depois de muito tempo estudando, que eu fui conseguir fazer a diferenciação. O que eu chamava de sonho, pelo menos dentro das minhas experiências, são as projeções conscienciais educativas e a projeção visual extrafísica, né, simbólica. Até eu chegar nesse ponto, gente, foram muitos anos de pesquisa, né? Porque quando eu entrei pelo IPC, que foi fantástico, foi ali que realmente potencializou muito, mas ali eu percebi que as pessoas estavam fazendo a leitura direta, né?
e eu não conseguia fazer a leitura direta, porque era bem definido que era simbólica as minhas rememorações. Bom, com o tempo, eu comprei o Projeciologia, como eu coloquei ali para vocês, eu entrei de cabeça no Projeciologia, eu li 3 vezes o Projeciologia inteiro, né? E o que aconteceu? Eu também estudei muito a psicologia junguiana, porque o Jung, ele trabalhou muito a análise de sonhos, né? Então, eu tinha esse paralelo e, ao mesmo tempo, uma grande confusão, porque eu sabia que tem que haver uma ponte entre aquele estudo e o Projeciologia. É o que eu coloco, eu acho que essa é a grande síntese que eu coloco para vocês ali, é que quando eu entrei também de cabeça, né, nos estudos junguianos, e ali eu percebi que o Jung fez foi, ele registrou também as suas projeções visuais extrafísicas e as suas projeções conscienciais educativas, só que ele chamava de sonho. Né? E aí o que acontece? Ele faz toda uma interpretação de símbolos, e eu aprendi muito ali a fazer a interpretação de símbolos, e aí eu comecei a fazer essa ponte, né, entre o trabalho do Jung e as projeções que eu tinha. É muito mal compreendido, né? Eu coloquei até ali para vocês uma das coisas que eu pesquiso muito, e que eu acho que seria uma contribuição que eu poderia fazer, né, para quem se interessa nesse assunto, é que até mesmo aquele polêmico livro vermelho que ele escreveu, aquilo é registro de projeções dele. Só que as pessoas, elas leem aquilo de maneira direta, e não entendendo que aquilo é uma projeção cheia de símbolos do pesquisador, fica tudo deturpado, vira uma Babel muito ruim, né, para a parte do conhecimento humano. E o que sempre me encorajou a fazer esse paralelo foi que naquela aleia dos gênios, né, o que acontece? Ali, o quarto busto é o busto do Jung. Então, ele não está ali por acaso, ele está ali porque ele contribuiu muito com o conhecimento humano, com a lógica, né? Porque tem que ter muita lógica também para você poder decodificar seus símbolos. Uma das coisas que eu sempre pensei é que se uma pessoa tem uma projeção simbólica e ela lê como se fosse direto, ela também está perdendo uma grande oportunidade evolutiva. Né? Então, quando eu comecei a querer também me desvencilhar de tantos símbolos, isso eu consegui o ano passado, em setembro de 2019, que eu fui fazer os 5 atendimentos na OIC, e eu já tinha uma caminhada de outras coisas que eu queria resolver. Quando eu chego na OIC, aqui em Porto Alegre, que eles fazem um atendimento também em Porto Alegre, né? Eu conto as minhas rememorações mais significativas, e ali eu consigo entender que um dos problemas que fazia com que eu não conseguisse me liberar dos meus símbolos, que são símbolos autoimpostos, né? Era porque eu tinha, sim, uma consciência companheira da paraprocedência, e que era muito difícil para mim me conscientizar dessa proximidade. Só quando eu consegui realmente remover, né, essa interferência, onde eu consegui também participar, digamos, do resgate, né, que eu consegui ter as projeções mais lúcidas com muito mais frequência. E aí eu coloquei também nesse texto 2 projeções que representam de uma maneira muito clara o que é uma projeção direta, né? E ela bem direcionada a uma interassistência. E uma das coisas, só para vocês entenderem, uma das coisas que eu compreendi é que a falta de lucidez que eu percebi que a gente pode ter no extrafísico é porque está faltando recim. Né? Só quando a gente tem as recins que a gente precisa realizar
é que a gente consegue entrar de uma maneira mais direta no extrafísico, na projeção lúcida. E isso é assim, depende também do que você vai fazer, porque eu ainda tenho projeções simbólicas, mas elas estão bem menor, bem em menos frequência, mas naquilo que eu já cumpri as recins, eu percebo que a projeção lúcida, ela se dá com muito mais frequência, né? Então, eu trago esse tema para ver se eu contribuo também, né, com vocês, porque eu sei que o nosso objetivo é uma OFIEX em alguma das vidas, né? E a OFIEX, ela exige a projeção lúcida. Você tem que ter projetabilidade lúcida, né? Você tem que ter essa ponte interdimensional. E a projeção lúcida que vai fazer tudo isso, tá? Eu fico à disposição, né, para poder contribuir também com as minhas questões e também respondendo algumas dúvidas de vocês. Bom, enquanto o pessoal vai pensando numa pergunta, eu vou fazer uma minha, então. Elisete, quando a gente está fazendo uma pesquisa, autopesquisa, como tu está comentando, que faz as tuas anotações de projeções, o que tu considera de elementos básicos para as anotações ficarem científicas, né? Aqui tem possibilidade. Isso. É a projeciografia, né, Márcia? Você tem que registrar exatamente o que você traz de rememoração, sem fazer qualquer interpretação antes, né? Registra, deixa ali, né? Porque depois é que você vai conseguir realmente, principalmente se ela for semiconsciente, depois que você vai conseguir fazer alguma análise, né? Criar hipóteses, para você poder realmente tirar alguma informação importante. Porque os amparadores, eles trabalham muito com a gente também com morfopensenes, né? Então, ali tem muita coisa que, se a gente for escrever, e ao mesmo, é bem a técnica da projeciografia. Você não pode corromper a rememoração. Ela tem que ser como você trouxe mesmo. Tá, mas assim, tu coloca data, tu coloca horário. Sim. O que eu aprendi? Como eu tenho muitas rememorações, eu escrevo muito há muito tempo, qual foi a técnica que eu tenho usado? Eu coloco a data, eu coloco rememoração do dia tal, e eu dou um título para a rememoração. Eu dou um número e um título, né? É um título daquela rememoração que eu trouxe, porque isso sintetiza muito. Então, se é daqui a 2 anos, por exemplo, daqui a 1 ano, aquele título ainda é mais fácil de lembrar do que a própria rememoração, né? Então, é nesse sentido que eu uso, né, os registros. Deixa eu ver aqui, que já tem perguntas agora. Muito bem, pessoal. Marcando, aqui a Delânia, tá? Marcando didaticamente a diferença entre a autolucidez extrafísica e o emaranhamento num sistema de símbolos autoimpostos. O que são? Eu não consegui, dá para repetir a pergunta, Márcia? Sim, marcando didaticamente a diferença entre a autolucidez extrafísica e o emaranhamento num sistema de símbolos autoimpostos. O que são? Eu não entendi o que são, eu não consegui entender. Assim, Delânia? Delânia, quer falar, Delânia? Delânia, tem uma confusão aqui, a Delânia sou eu, o Ney. Tá. Oi, Ivan, a Delânia é você agora. Pois é, isso é coisa do computador, alguma coisa aconteceu aí. Tá. O que eu estava querendo saber é o seguinte, o que você entende realmente, o que são símbolos autoimpostos? Isso eu não consigo entender. É que o que acontece, Ivan, é que quando você rememora uma semiconsciente, ela não vem com
você não traz o registro exatamente do extrafísico. Existe um campo, né, entre o paracérebro e o cérebro que vai mudar a informação. Mas essa informação, ela se torna um símbolo, que você precisa decodificá-lo. Por que eu digo que é um emaranhamento autoimposto? Porque uma das coisas que eu constatei com essa pesquisa, com essa autopesquisa, é que os símbolos, aquilo que é semiconsciente, é por falta de recim. Enquanto eu não tenho as recins que eu preciso, eu não consigo trazer a rememoração exatamente como foi no extrafísico, né? Então, nesse sentido, dentro da minha autopesquisa, são símbolos autoimpostos, né? Porque eu não tenho como trazer a informação que eu recebi realmente no extrafísico. E isso tem muito a ver com a minha estrutura, com a minha psique, né, com a minha intraconsciencialidade. Mas é autoimposto, porque são coisas que eu preciso resolver. Eu não tenho, por exemplo, quando eu digo para vocês que eu consegui ter mais projeção lúcida, depois que eu consegui fazer o resgate de uma consciência que estava comigo há muito tempo, é porque uma das coisas que também eu aprendi nesse último ano é que a gente tem, eu pelo menos, tive muita dificuldade de fazer o autoenfrentamento da paraprocedência da onde eu vim. Então, aquilo era muito difícil para eu assumir, né, como algo realmente natural. A minha estrutura hoje, o meu sistema hoje lógico, o meu ego atual, era muito difícil eu assumir a paraprocedência da onde eu vim, as vivências que eu tive numa outra vida, né? Então, isso também impedia o quê? Que eu trouxesse a informação direta. Não, ela vinha através do filtro dos símbolos. Você está, então, sugerindo que existe uma correlação bionívoca entre a interpretação e o fato. Ou seja, você tem que criar um símbolo para poder interpretar a tua vivência. Não, porque eu não crio símbolo, Ivan. A gente não cria símbolo. O símbolo, ele se estabelece. Não sou Ivan. Desculpa, não é a Delânia, é o Ivan, não é? Não, é o Ney. É o Ney, desculpa, Ney. Nossa, Ney, hoje você é Delânia e... Ney, assim, ó, Ney, não se cria símbolos. O símbolo não é criado, o símbolo se estabelece. Quando eu decodifico o símbolo, aí ele se torna um sinal, aí eu consigo realmente fazer a tradução. Mas a gente não cria símbolos. O símbolo se estabelece do inconsciente para o consciente. Bom, vamos adiante. Ok. Obrigado. Dalvan Brum está perguntando se tu passaste por algum recesso projetivo, se sim, como que tu resolveu, e se foi necessário recim, como que tu identificou? Uhum. Olá, Dalvan, tudo bem? Dalvan, com certeza, muitos recessos projetivos, muitos. Por exemplo, desde 97, né, que eu coloquei ali para vocês, praticamente, se você for fazer a conta, né, eu tenho um dia sim, um dia não, eu tenho a rememoração. Mas isso é a média, porque o que acontece, tá? Acontece assim, ó, eu posso ter uma semana, todos os dias a rememoração, mas eu posso passar uma semana sem rememorar nenhum, tá? E depende muito do que eu estou vivendo também. Depende muito do que eu preciso resolver no meu dia a dia. Então, o recesso, eu diria, ele continua existindo, mas hoje, pelo menos, eu entendo até a função do recesso. Às vezes, o recesso é porque você também está aprofundando mais coisas que depois vai exigir mais de você também, tá?
mas o recesso, ele é uma constante dentro do meu processo. Agora, o que eu percebi, o que me motivou a escrever, é que quando você faz as recins prioritárias, aquelas recins que realmente fazem a diferença para o teu autodiscernimento, para ampliar o teu autodiscernimento, você começa a ter mais lucidez extrafísica, né? Principalmente para você fazer interassistência, porque a OFIEX lá na frente, ela é interassistência direta, né? Direta. Então, vamos pensar, ter essa capacidade de se projetar o tempo todo, para ir para a tua OFIEX, você tem que malhar muito, tem muita recim para ser feita, pelo menos do meu ponto de vista, né? Mas o recesso faz parte, faz parte. O Tiago está perguntando se esse simbolismo pode aparecer em uma projeção com fundo de parapsicodrama. Claro que sim, claro que sim. Muito parapsicodrama, muito parapsicodrama. Porque o que vai acontecer? Os morfopensenes, as oportunidades de esclarecimento dos amparadores, elas vêm via símbolo, né? Então, no psicodrama, muito. O onirismo, vamos lá, tem 2 verbetes legais, tá? Que é o psicodrama, o parapsicodrama e o onirismo. Esses 2 verbetes, eles explicam bastante. Mas ali também a gente vê que tem o que? As projeções educativas, né? Que são simbólicas, e a projeção visual extrafísica também. E o psicodrama está ali dentro, o psicodrama está dentro dessas 2 projeções, né, que eu trago como as que eu identifiquei, que é onde eu mergulho com muito mais frequência. O Ismar Bessa está perguntando que tu comentou sobre projeção visual e educativa, né? Ele quer que tu amplie a parte que faz a diferença para você no seu trabalho. Dessas duas projeções, é que eu coloquei que eu confundia a projeção com sonho, né? Porque primeiro eu aprendi sonho, depois que eu fui me alfabetizar em projeção, na projeciologia. E o que acontece? Se você pegar o projeciologia, na página 816, você vai ver que ali tem a projeção consciencial educativa do tipo simbólica. Ali é usado muito o morfopensene. Eu diria que essa é mais fácil de você decodificar, porque é mais fácil você encontrar a lógica, né, a tua própria lógica dos símbolos que você estabelece quando você retorna para o corpo, né? Agora, a projeção visual extrafísica, essa é mais difícil, porque ela tem uma mistura maior, né? Ela tem símbolos, e ela também tem imagens do extrafísico com imagens do intrafísico. Ela é a mais desafiadora, né? Você tem que se alfabetizar nos seus próprios símbolos, porque senão olha, só para vocês terem uma ideia, como eu anoto, e eu anotei primeiro por curiosidade, e depois porque realmente eu senti que tem um canal de autoconhecimento muito grande, né, pela projetabilidade, eu cheguei a anotar símbolos que eu não sabia decodificar por 2 ou 3 anos, gente. Só que, se você anota sempre, você vai perceber que, de tempo em tempo, aquele símbolo, ele volta. E aí, você sabe realmente decodificá-lo, porque ele não apareceu uma vez só nas tuas rememorações. Mas, para isso, você não pode ter só algumas rememorações anotadas, algumas projetiografias. Você tem que ter muitas projetiografias, principalmente, como no meu caso, eu fico muito mais mergulhada nas projeções, fiquei muito mais mergulhada nas projeções semiconscientes, porque aí sim, você vai precisar
mergulhar, se alfabetizar nos teus próprios símbolos, né? E a diferença é a dificuldade, tá? A dificuldade, a projeção educativa simbólica, ela é mais fácil de você chegar a uma conclusão. A projeção visual extrafísica, né, essa já é mais difícil. Uma está na página 816, que eu coloco ali para vocês, do Projeciologia, e a outra na página 830, da edição de 1999. A Maria Ângela está te parabenizando pelo excelente trabalho e está fazendo umas perguntas aqui. Pensando que uma das formas, talvez a mais eficaz, é assistir através das projeções, de que forma tu colocas para as pessoas da SOCIM essas informações que recebe através das projeções? Na SOCIM, aí depende em que paradigma você está trabalhando, tá, Maria Ângela? Por exemplo, se você está trabalhando com pessoas que têm o paradigma consciencial, tranquilo, você vai direto para a projeção, vai direto para todo o sistema, né, que a gente sabe dos corpos que a gente tem. Se você está na SOCIM, você tem que se adaptar à linguagem, que você não pode fazer estupro evolutivo, né? Então, por exemplo, o ano passado, teve um grupo de pessoas que fez um curso onde a gente chamava sonho, né? Porque era a linguagem daquele grupo. Aquele grupo não tinha esse paradigma ainda estabelecido. Então, a gente respeita, eu respeito. Mas, mesmo assim, as pessoas trazendo, mesmo a projeção sendo chamada de sonho, né? Para quem não está no paradigma consciencial, a pessoa buscando alguma informação, ela também tende a melhorar, né? Porque tem uma informação ali. Agora é aquilo ali, você não pode fazer estupro evolutivo, né? Você tem que fazer isso conforme a linguagem e o sistema daquele grupo, tá? Eu posso falar uma coisa, Márcia? Não, Lisete, que tu trabalha muito com empresas, e tu colocasse ali o exemplo de uma empresa, de uma situação de pandemia ali. Sim, como é que tu explicitasse aquilo para aquela empresa? Não explicito. Não? Claro que não. Tá, mas tu acessasse uma informação, como é que tu chegasse a repassar para a empresa? Como é que tu fazes? Não faz? Não. Se alguém da conscienciologia, aí sim, eu posso falar. Eu sei. Mas eu estou falando de uma empresa, que tu trabalha com uma empresa, com empresas. Sim. Aí tu acessa uma informação muito importante para aquela empresa. Uhum. Tu acessou como tu acessou aquela ali, que eles estavam descontentes, tu acessasse aquilo que era importante. Sim. Como é que tu coloca para a empresa que tu acessou aquela informação? Era isso, o resto eu sei, eu entendo que... Não, eu não coloco. É aquilo ali, você tem que usar a interassistência de acordo com o teu público-alvo. Uma coisa é eu ter a informação, e aí eu tenho que usar com muita cosmoética, você entende? Porque aí sim, mais cuidado ainda você tem que ter, né, Maria Ângela? Porque você não é superior a ninguém, simplesmente você está vivendo um fenômeno, e naquele fenômeno você tem uma informação super importante para você passar para você poder fazer mais assistência. É uma interassistência grupal, né? Onde ali a rememoração era minha, não era, e outra, era uma projeção lúcida, não tinha símbolo, não tinha nada, era exatamente uma projeção lúcida. Só que eu vinha com a informação, e aí o nível de cosmoética tem que ser muito bem, nós temos que ter muita autovigilância, porque você tem uma informação... Aí tu deixa aquela informação, que aconteça o melhor para todos. Aí tu deixa aquela informação. Mas eu achei que tu poderias usar isso e de repente colocar para a empresa e aí eu queria saber qual era a maneira que tu usava, mas aí tu não fala nada. Vamos lá, Maria Ângela, eu acho que é bom até para todo mundo entender como eu funciono nesse sentido. Eu trabalho com muitas pessoas, tem pessoas que são muito religiosas,
tem pessoas que são extremamente céticas, você entende? Você tem que respeitar o paradigma dessas pessoas, né? Em que paradigma elas estão situadas. Agora, o fato de eu acessar uma informação de interassistência grupal, isso é responsabilidade minha, de como eu vou usar isso de maneira cosmoética, né? E aí, eu não tenho que usar essa informação sem estar no contexto adequado. Agora, o que eu vou fazer com essa informação, isso sim é uma grande autorresponsabilidade, né, Maria Ângela? É ali sim que eu tenho que ter uma autovigilância na minha cosmoética, né? Porque eu só consegui chegar naquele nível porque as recins que eu precisava fazer para ter a projeção lúcida para aquele grupo, eu já tinha feito, né? Então, por isso que eu consegui vivenciar de maneira lúcida, sem nenhum símbolo, entendendo realmente que eu estava projetada, que eu estava com aquelas pessoas que estavam na reunião na intrafisicalidade, elas estavam na extrafisicalidade comigo, peguei mais informação ali ainda, mas aí vai depender da minha cosmoética, como que eu vou usar isso, né? Eu tenho que usar para fazer interassistência, com muito mais cuidado ainda, né? Obrigada pela pergunta, Maria Ângela. A Fátima e a Gabriele estão assistindo juntas lá. Aí a pergunta delas é: Elisete, quando exatamente sabemos que as projeções estão trazendo as mensagens, se elas são reais ou se são simbólicas? Tem como fazer a diferença? Aí vem uma coisa que eu aprendi justamente por muitas projeções, né? Muitas projeções semiconscientes. É como eu coloquei para vocês no início do texto, tá? Ao mesmo tempo que eu tive muito mais projeções semiconscientes, eu também era presenteada, né, com uma projeção de consciência contínua. Então, vamos lá, eu tive até hoje 11 projeções de consciência contínua, né? Então, isso faz com que eu faça uma bela diferenciação entre o que é estar realmente projetado, né, e o que é estar com símbolos. Quando é símbolo, pelo menos na minha experiência, que cada consciência tem uma singularidade, é um outro campo que eu enxergo, é um outro campo. Quando, por exemplo, é uma projeção lúcida, eu não tenho limites de paredes, sabe? Ela está muito mais aberta nas laterais, ela fica esfumaçada nas laterais, né? Então, assim, é diferente, é muito diferente. Agora, como que eu vou explicar, sabe, Fátima e Gabriele? É complicado, mas é uma experiência da rememoração mesmo, né? E de você saber que você está acordado dentro daquele sistema também. Agora, quando a gente está semiconsciente, você faz parte daquela narrativa, né? Onde na projeção educativa simbólica, você tem muito mais lógica, até os símbolos ficam muito mais próximos daquilo que o amparador quer que você traga de rememoração, enquanto que a visual extrafísica, ela é mais confusa, porque ela mistura mais coisas. Na visual extrafísica, às vezes, eu tenho dificuldade até de conseguir entender o que eu rememorei. É quase, às vezes, indescritível em alguns momentos, né? Mas dá para sentir, assim, que existe um campo mais aberto quando a projeção ela é lúcida, né? E quando ela é, digamos, simbólica, aí, se ela é educativa simbólica, é mais fácil. Ela é mais estruturada. Né? Mas quando é a visual, aí ela te deixa meio fora do... Né? Mas é o onirismo, né? No verbete onirismo, o Valdo deixa isso bem claro também, né? Agora, quando você pega
aquilo que a gente estava falando, o parapsicodrama, ela é mais, eu vejo ela mais trabalhada na educativa simbólica, né? Porque o que acontece? Você consegue trazer com mais facilidade para a intrafisicalidade a mensagem, tá? Bom, o pessoal está perguntando aqui o que é SOCIM. SOCIM é Sociedade Intrafísica. Então, é a sociedade onde nós vivemos, onde a gente se convive. Outra palavra que estão perguntando é sobre OFIEX. Tu quer detalhar mais? OFIEX é... Quando você tem um nível de interassistência altíssimo, né? Quem nos explicou isso foi o professor Valdo Vieira. Você vai conseguir ter, né, na tua extra, quando você sai do corpo, você vai conseguir ter ele chamou de uma bolha, né, mas é onde você vai ter as suas energias conscienciais, e ali você vai poder fazer muita interassistência. E aí, é por isso que eu falei que o grande objetivo da gente ter uma projeção lúcida é que para você ter uma oficina extrafísica, para você fazer interassistência, você tem uma ponte interdimensional, onde você tem uma lucidez muito fluida, né? Onde você vai trabalhar de maneira lúcida nessa oficina extrafísica, onde você vai, digamos, fazer a assistência para um determinado grupo de consciências extrafísicas que precisam da sua ajuda, né? E elas vão estar ali, digamos, retidas para poder melhorarem, para poder receber energias conscienciais sadias, e ao mesmo tempo, quando você retorna para o corpo físico, muito do que você elaborou também nessa OFIEX, você sabe que isso vai acontecer também, vai ter repercussão na intrafisicalidade. Então, é um nível de assistência, é um alto nível de assistência, mas para uma consciência, né, para a gente conseguir chegar nesse ponto, nós temos que ter feito muita reciclagem intraconsciencial, porque a gente precisa, primeiro, se libertar muito das interprisões grupocármicas, porque quando essas consciências, elas vão ficar nesse ambiente, né, que é formado com as nossas energias conscienciais sadias no extrafísico, elas estão ali para receber assistência especializada, né? Mas é um nível profundo. Por isso que eu digo, a projetabilidade lúcida, a gente está fazendo tudo isso para um dia conseguir ter uma OFIEX, né? Para conseguir realmente fazer essa passagem do intrafísico para o extrafísico com muito mais lucidez e fluidez. A Eliane está perguntando se os sonhos semilúcidos constantes, que eu acho que é o que ela tem, se significam que ela não consegue fazer a projeção lúcida e se isso é uma deficiência parapsíquica. Eu não vou dizer, é Eliane ou Eliane? Eliene. Eliane, tá. Não é uma deficiência parapsíquica. Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que aprimorar o desenvolvimento do parapsiquismo. E para isso a gente precisa de mais reciclagem intraconsciencial, mais recins. Por que, Eliane? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Quando eu me dei conta, quando eu fui fazer os atendimentos na OIC, que uma das minhas dificuldades de ter a rememoração com a projeção lúcida era em função de eu não ter suportabilidade. Vamos lá, vergonha, medo, né, com a consciex da minha paraprocedência. Eu tinha perto de mim uma consciex que ficava muito próxima a mim, durante muito tempo,
né? E ela impedia que eu tivesse mais autolucidez. E vou dizer uma coisa para vocês, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de fazer qualquer escrita. Eu não conseguia, eu era castrada no sentido de escrever sobre as minhas experiências realmente dentro da conscienciologia, dentro das minhas vivências, né? E tudo isso tinha muito a ver com a minha paraprocedência. E essa consciência que ficava muito próxima a mim, ela estava sempre me lembrando quem eu era, e nem quem eu estava querendo ser, ou quem eu estava me desenvolvendo nessa vida. Então, existia um choque muito forte quando eu saía do corpo. Então, mesmo que eu fosse, né, bastante amparada para que eu pudesse fazer, tivesse esse autodiscernimento, eu não tinha suportabilidade. Então, quando eu voltava, as minhas rememorações, elas precisavam ficar, digamos, impressas em símbolos, porque era muito difícil, tá? E com o tempo foi que eu me dei conta, porque logo que eu consegui ajudar também no resgate dessa consciência, né? Logo em seguida eu tive durante 15 dias, praticamente, só projeções de consciência lúcida, né? Projeções lúcidas, onde ali eu vi muita coisa, então houve uma abertura imensa. Então, realmente, era medo, vergonha, né? Era me submeter àquele tipo de convivência que eu tinha na paraprocedência. Só quando eu me liberei que realmente houve uma abertura. Então, eu não diria, Eliane, que é deficiência, não. É o nosso desenvolvimento, cada um tem um caminho. Eu estou falando do meu caminho, né? Então, assim, eu percebi que muito era de eu não ter suportabilidade para trazer a rememoração real do que eu via na extrafisicalidade, né? Depois é que a coisa abriu, mas não é deficiência, eu acho que eu não usaria isso, tá? Eu diria, Eliane, que é um caminho de autodesenvolvimento, onde a Recim vai fazer toda a diferença. A reciclagem, então assim, ó, não adianta botar embaixo do tapete, por exemplo, você rememorou, e por isso que eu digo, se você está tendo uma projeção semiconsciente, e você está, de algum modo, fazendo a interpretação dela direta, você não está acessando a informação. Isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, assim, não é a mesma informação, não é a mesma informação. E isso eu tenho visto muito, às vezes, a gente percebe, né, quando alguém tem uma projeção simbólica e essa pessoa tá interpretando direto, ela não acessa a informação. Ela pode até receber impactos positivos, mas não na intensidade que ela poderia ter, porque ali tem símbolo envolvido, tá? Não sei se te respondi, Eliane. A Marta Conceição está fazendo a seguinte pergunta, sobre a reflexão lá com o Ney. Seria um estágio inconsciente por não se ter acesso emocional ainda para processar a Recim racionalmente? Construir o autoenfrentamento? É isso? Seria um psicodrama? O que eu gostaria? Para você entender melhor psicodrama, né, para psicodrama, que aliás o Moreno, aqui na intrafisicalidade, começou com psicodrama, tá? Tem o verbete para psicodrama, tem também o verbete onirismo, né? O que acontece é que você vai receber esclarecimentos dos teus amparadores na extrafisicalidade. Esses esclarecimentos, eles vão ser feitos muito com morfopensenes,
Tá? Vamos pensar, a educativa, a projeção consciencial educativa, os amparadores vão usar morfopensenes. Então, quando eles usam morfopensenes, né, vamos dizer, você também vai vir, você vem, mas você vem com símbolos, porque eles estão te ensinando algo que se eles forem fazer direto, você não vai poder nem trazer. É como eu falei para vocês, naquilo que eu compreendi. É como a Márcia disse, não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências. Nas minhas próprias experiências, eu compreendi que muito amparo de função em todas as projeções semiconscientes que eu tive, só que até eu conseguir melhorar a frequência de projeção lúcida, isso foi necessário que eu tivesse mais recins, mais reciclagem intraconsciencial, porque a dificuldade era minha. Mas isso não impede da projeção semiconsciente estar te dando informação via teus amparadores, via um parapsicodrama, né, onde você pode participar com outras pessoas, com outras consciências, mas o importante é que você consiga, eu trago isso porque eu vejo que a gente pode estar desperdiçando informações das semiconscientes, interpretando elas de maneira direta. Por isso que o meu objetivo é escrever um pouco mais sobre isso, para que isso fique um pouco mais... É um alerta, né? Se você interpretar direto uma semiconsciente, você não está trazendo a informação que realmente você recebeu, né? Isso não significa que você não vai ter um impacto positivo, mas você não vai ter na intensidade que você poderia. Você tem que trazer para a consciência, tem que decodificar o símbolo para entender exatamente a recim prioritária que aquela projeção semiconsciente está te sinalizando. Tá? O Giliard está perguntando assim, ó, ele achou muito boa a relação das reciclagens e pedirem a lucidez multidimensional. Ultimamente, ele diz que se depara com projeções cegas e evita a relação com reciclagens prioritárias. Mas não compreendi muito a relação com a consciex e o simbolismo nas projeções. Não, Girardi, é assim, ó, eu trouxe um exemplo meu, de uma vivência minha, onde eu consegui eliminar, aumentar a frequência de projeções lúcidas, quando eu consegui compreender que eu tinha uma companhia extrafísica da minha paraprocedência que me dificultava o meu autodiscernimento, mas não por culpa daquela consciex, entende? Mas é porque eu, na intrafisicalidade, eu precisava me dar conta que muitas influências eu recebia ainda daquela consciex. Aquela consciex, ela ficou parada no tempo. Ela foi um grande amigo, né, numa outra vida, mas não estava nada contente com o meu processo. Vamos ver se eu consigo te deixar bem claro. E ao mesmo tempo, por eu não ter suportabilidade de trazer essa informação para o consciente, é que as simbólicas, elas ficavam muito mais intensas. Só quando, nos atendimentos da OIC, que eu levei algumas projeções semi-conscientes para ser trabalhada ali, que com aquela equipe que me atendeu, aquela equipe com muito mais facilidade, com muito mais pontuais, eles me disseram, Elisete, a hipótese é essa, existe, né, essa possibilidade de que você tem que fazer alguma coisa em relação à tua paraprocedência, né? É o que a gente está chamando, né, cada vez mais frequente aqui, a pré-intermissão, né? Na realidade, já é um exercício da pré-intermissão, é você fazer algum resgate de consciências que foram companheiras suas
numa outra vida, na tua outra paraprocedência, ainda nessa ressoma, antes de você sair definitivamente do teu corpo físico, né, na tua próxima intermissão. E aí o que acontece? Essa companhia extrafísica que ficava muito próxima a mim, ela não gostava, ela não permitia que eu tivesse uma velocidade maior de autodiscernimento. E enquanto eu não me dei conta disso, eu ficava mais submetida a símbolos. E ali tinha uma recim prioritária para eu fazer, né? Que é realmente entender que existia, sim, aquela proximidade e que eu dava o link. O link, quem dava era eu. Tá? Então, até eu conseguir fazer essa autoassistência a mim, aí que eu consegui, né, também ajudar a fazer o resgate dessa consciex, e foi como eu falei, praticamente eu tive um período muito grande, bem definido, de projeções lúcidas logo em seguida, né? Que me deixou bem claro, aquilo ali estava realmente sendo um filtro, né? Onde o meu paracérebro não conseguia fazer um download para o meu cérebro das informações melhores que eu tinha vivenciado no extrafísico. Eu não sei se eu te respondi, mas é recim, tá? Sempre é recim que a gente precisa fazer, pelo que eu compreendi, tá bom? E os links, só para complementar, assim, os links a gente dá pelo Pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, a forma da Elisete pensar, sentir e transmitir energia é que fazia o link com essa consciex, que era parecida com o modo dela, modus operandi dela, como ela agia. Então, é isso que faz os links, tanto com consciências que a gente considera mais patológica, quanto com consciências mais sadias. Os nossos pensenes, pensamento, sentimento e energia é uma força atrativa, e os semelhantes se atraem. É diferente da física, que os opostos se atraem no pensene aos semelhantes. Então, ele era semelhante a ela em alguma forma de agir, e aí ele ficava lá preso a ela. Sim, e Márcia, ainda por cima, foi um grande companheiro em outra vida. Isso. Amizade de outra vida. E só aí tem que aí, link, né? Você sai da paraprocedência, você vai para o curso intermissivo, mas você deixou muitos amigos, muitos companheiros na paraprocedência, que não fizeram esse modelo que você fez. E quando eles te encontram, por mais que a gente faça algum tipo de, né, que a gente diz, algum contrato que você faça no curso intermissivo para ficar mais tempo sem essas consciex encontrarem você, né? Tem um momento em que eles vão encontrar você já tem que ter um pouco mais de lucidez, né? Então, é um desafio, né? Eu diria que isso é muito singular, é plurexistencial, né? Então, cada consciência tem um caminho próprio, mas todo mundo tem que fazer recim. Não interessa, né, o motivo, mas é recim que nós precisamos fazer, tá? A Lucila está perguntando quais são os objetivos das projeções. Autoesclarecimento. Quando ela é semi-consciente, é muito autoesclarecimento, pelo menos dentro do meu estudo. Quando elas são lúcidas, é interassistência geralmente grupal, né? E no extrafísico, quando você está lúcido no extrafísico, aí você vai ajudar em resgates, você vai estar com uma equipe, geralmente, né? Depende como cada um já deve ter vivenciado isso, mas são várias formas de assistência. A primeira, a semiconsciente, ela, dentro do que eu compreendi, ela sinaliza que falta recim
para você conseguir realmente a lucidez extrafísica, que você pode conseguir. Né? O Giliage perguntou também, ele colocou assim, pelo que vi, a reciclagem da questão do simbolismo seria assumir a multidimensionalidade e a reciclagem de um temperamento mais místico. É isso? Não. Eu posso assumir a multidimensionalidade e ter projeções simbólicas, semiconscientes. O fato de eu assumir a multidimensionalidade não me proporciona de maneira mais rápida a projeção lúcida. Estou falando do meu caso, tá, Gerardo? Não me proporcionou. Eu tenho consciência da multidimensionalidade há muitos anos, né? E mesmo assim, a projeção semiconsciente, simbólica, ela era dominante. Então, não é só você assumir a multidimensionalidade, você tem que ter o passe livre, eu acho que é isso que eu quero dizer, em relação à tua reciclagem intraconsciencial, para você poder assumir mais aquilo que você vê no extrafísico, tá? Deixa eu colocar para vocês entenderem. Eu sou uma consciência que, desde que eu comecei a anotar, não eram projeções lúcidas. Durante muitos anos, a ditadura dos símbolos autoimpostos é uma coisa real dentro da minha singularidade. A minha autopesquisa é a compreensão disso, os motivos disso, né? Agora, ao mesmo tempo, uma coisa interessante, por exemplo, quando eu comecei a ler o Projeciologia, em 2000, eu me lembro que 3 meses depois, eu tive a primeira projeção de consciência contínua, né? Então, para mim, aquilo foi uma coisa impressionante. Eu fui recepcionada, me disseram como é que eu chegava no extrafísico, que eu chegava sonâmbula, me mostravam exatamente como... Então, assim, eu tive muito esclarecimento. E depois, parava tudo. De novo, só a simbólica, né? Semiconsciente. Por quê? Né? Porque é algo da minha consciência, é algo da minha trajetória evolutiva. E, ao mesmo tempo, quando eu estudei a psicologia junguiana, que eu vi o esforço do Jung tentando, naquela época, no século passado, dizer para toda aquela turma que existia uma interpretação simbólica, que aquilo ali que era uma comunicação do inconsciente para o consciente, e se a pessoa conseguisse decodificar o símbolo, ela poderia resolver o problema dela. Aquilo é recém, gente, aquilo é recém. É recém, mas é assim, o Jung, ele viveu, né, até 1961. E o Valdo, como eu coloquei no livro, no texto para vocês, o Valdo, ele publicou o Projeciologia a primeira vez, se não me engano, foi em 1986. 86 foi, né? Ou 96? Agora me perdi. Mas foi bem depois. Então, 1996. 35 anos depois que o Jung já tinha dessomado, né? E por isso que eu digo, aquele trabalho que ele deixou exige muita lógica, e é por isso que eu digo, é por isso que ele é o quarto busto ali, no caminho da lógica até a holoteca, porque decodificar símbolos exige muita lógica, não é para fazer falácia, porque é a lógica onde tudo está dentro do indivíduo, e você tem que saber fazer muito bem essa relação. Ele foi muito ridicularizado, né, nesse sentido, mas o que eu acho importante é, eu que fiquei presa em símbolos,
eu que mergulhei muito, quando eu li o livro vermelho do Jung, eu me senti parceira dele demais, porque aquilo ali era também o meu mundo onírico, né? Por isso que eu coloco para vocês, a gente precisa ampliar, né, pegar tudo que já foi trabalhado por outros pesquisadores em outras épocas e conseguir situar dentro da ciência conscienciologia aonde aquilo está contribuindo, porque aquilo amplia, né, amplia. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, se você interpretar de maneira direta uma semi-consciente, você perde a informação, né? É isso que eu trago como um alerta, né? Não dá para dizer que tudo que você está vendo é direto, não dá, né? Você tem que saber fazer bem a diferença. No meu caso, eu fui muito refém das semi-conscientes, por isso que eu trago isso com muito mais detalhismo, né? Porque eu era refém disso aí. Gleice fez a seguinte pergunta: no entendimento da professora, o sonho seria uma projeção com a mediação dos símbolos? É o onirismo, né? É o onirismo. Porque o onirismo, o sonho, quando eu coloquei ali, foi o que eu concluí dentro das minhas experiências. O que eu chamava de sonho é a projeção consciencial educativa, né? E a projeção visual extrafísica. É aquilo ali que eu chamava de sonho. Aquilo eu chamava de sonho. Ali tem parapsicodrama, ali tem onirismo, ali tem morfopensênis, ali está cheio de amparo para nos mostrar uma informação, né, para que a gente, quando rememore, consiga, né, trazer alguma referência, mesmo que não seja direta. Mas você não pode editar. Se ela é semiconsciente, você tem que respeitar que ali existem símbolos, tá? A Silvia está te parabenizando pela tua pesquisa, está convidando para te colocar na revista, o teu artigo, na revista CAP, e ela gostaria de saber se você ainda necessita do uso de técnicas projetivas ou se as projeções acontecem normalmente. Uhum. Silvia, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. Essa é a minha intenção, tá? Eu quero aprimorar esse artigo, porque realmente eu preciso colocar isso de maneira mais estruturada. Hoje, Silvia, eu só faço EV. Eu tenho a vontade e é só EV, né? Então, eu intensifico o EV, até o ponto de eu conseguir entender que eu já estou chegando no ponto de sair do corpo, tá? Então, o EV, para mim, é o que... antes eu tinha aquela técnica de ficar saturando a mente, estou acordada ou estou dormindo, né? Estou projetada, aquilo funcionou lá no início. Hoje, eu me dou conta que é EV, EV é tudo. O estado vibracional, ele facilita a saída do corpo, mas você tem que intensificar esse EV, tá? No meu caso, o EV é hoje a minha única ferramenta, tá? A Marta pergunta assim: como que tu conquistou praticamente a tua suportabilidade para fazer a recim? Como que Marta, foi porque durante muito tempo eu registrei muitas rememorações, né? E essas rememorações, quando eu fui para os atendimentos, para aqueles 5 atendimentos da OIC, é aquela coisa da sincronicidade, né? Quando elas me perguntaram, tá, qual rememoração você traz, eu selecionei aquelas que eram realmente as da vez, para eu poder fazer aquele passo, né? Fazer aquela recim prioritária. Então, eu diria que
primeiro, nunca desistir de anotar. Nunca. Até já tinha sido muito criticada. Antes de conhecer a projeciologia, a conscienciologia, eu me lembro que as pessoas diziam, mas que bobagem, o que tu está anotando? Não precisa anotar. Eu fui muito criticada, né? Por anotar, assim, era uma coisa importante para mim. Se tirasse a minha rememoração, era como se tirasse o meu chão, né? Então, eu insisti, tanto é que hoje eu continuo anotando, né, e é como vocês viram, hoje eu estou com 4.135 rememorações anotadas, mas eu diria, ainda estou me autodescobrindo, porque a consciência é muito complexa, a consciência é muito complexa. Agora, eu já entendi como eu tenho que deslizar isso aí, tá? Então, eu consegui ter suportabilidade, porque eu estava aberta para aqueles 5 atendimentos, onde eu sabia que eu não conseguiria dar aquele passo sozinha. Foi isso que eu disse quando eu me deparei, né, no consultório com as consciencioterapeutas. Eu disse, olha, tem uma coisa que eu preciso fazer que eu não sei como é. Eu só sei que tem algo que eu não sei dar sozinha. Esse passo eu não sei dar sozinha. E ali, essa abertura fez com que aquela recém prioritária, ela viesse à tona com muita clareza, né? Então, assim, foram 5 dias, ou melhor, 5 atendimentos, e cada atendimento era muito forte, tudo que acontecia a nível de intraconsciencialmente. Então, houve uma nova organização no meu sistema lógico, né? E aí que eu consegui, né, Marta, fazer esse pulo, essa recém prioritária. Andréia Greiner está dizendo, Elisete, parabéns pelo tema e pela apresentação. Se você poderia dar alguns exemplos de símbolos. O que é um símbolo? Vamos lá. O símbolo, ele é como eu falei pro Ney, não vou mais chamar o Ney de Ivan e nem de... né? Ele está com da Delânia, né? Como eu falei pro Ney, o símbolo, você não pode acordar de manhã e dizer assim, vou estabelecer um símbolo. Não, o símbolo se estabelece. O símbolo se estabelece, tá? Vou dar um exemplo. Um exemplo que eu tive na minha família, tá? A minha mãe, quando ela perdeu o meu avô, a minha mãe estava cortando abacaxi. Vou dar uma coisa bem simples para vocês entenderem. A minha mãe estava cortando abacaxi e quando ela recebeu a notícia de que o meu avô tinha tido um acidente e que ele estava muito mal e que ele havia dessomado. Durante isso eu era muito criança, eu não tinha nem 1 ano de idade, mas eu sempre via minha mãe dizer que eu não consigo, abacaxi ficava cheia de urticária. Se ela parasse numa banca que estivesse vendendo fruta e tivesse o cheiro do abacaxi, ela também ficava toda deformada, né, com urticária. O que é o símbolo? É o seguinte, o abacaxi deixou de ser o abacaxi. Ele se torna uma notícia muito ruim. Ele se torna um presságio muito ruim. Então, isso é um símbolo. E ela só conseguiu se libertar como é que a gente diz, dessa situação, quando ela se deu conta, né, que quando ela estava recebendo a notícia, ela estava cortando o abacaxi. Aí ela conseguiu separar o abacaxi da notícia, não sei se ficou claro. Ou então assim, você tá tomando um cafezinho, tá sentindo o cheiro do cafezinho, o gosto do cafezinho e recebe uma notícia excelente. O cafezinho não é mais o cafezinho, é um novo estado de espírito, porque o cafezinho, ele tem outra coisa que não é o café. Então, é uma coisa que gruda, né? E quando você decodifica, você faz assim, isso aqui é o café, isso aqui é a coisa boa, isso aqui é o abacaxi, isso aqui é a notícia ruim.
né? Então, é a mesma coisa, só que exige lógica, né? Senão você não vai conseguir. Lógica por quê? Porque você tem que entrar mais no contexto, né? Tem que ir lá na origem, né? Então, assim, é muito importante entender que símbolo a gente não estabelece, a gente não cria, ele se estabelece, a gente decodifica. Quando decodifica, não é mais símbolo, é sinal. Tá? Muito bem. Agora a pergunta da Flávia. A Flávia está te dando também parabéns pela Pares. E como que você decodifica o símbolo, você já explicou. Se tu utiliza alguma técnica e se sim, quais as técnicas? É só ver. Você está falando técnica projetiva? Ela está falando, ó, como você decodifica os símbolos? Utiliza técnicas? Ah, tá. Então vamos lá. Quais técnicas para decodificar? Perfeito. Flávia, aí é que entra o meu estudo na psicologia junguiana, porque o Jung, ele estudou símbolos. Quando ele fez o estudo dos sonhos, que na época era chamada de sonhos, tá? Ele ensinou a decodificar os símbolos dos sonhos. Então, foi ali que eu aprendi, porque tem muita lógica. Muita lógica. Por isso que eu fui autodidata desse pesquisador, e depois é que eu fui fazer a pós-graduação da psicologia junguiana, né? Mas primeiro eu li toda a obra dele, então entendi porque tinha muita lógica, né? E ao mesmo tempo, todo o meu processo projetivo semiconsciente, com essas duas essas duas categorias de projeção, isso para mim abriu um portal, né? Ali eu consegui navegar e me sinto na responsabilidade de colocar isso melhor, né, dentro de um artigo, né, para poder fazer esse link, né, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, né? Giliard, ao perceber a influência dessa consciência, que posturas que você teve para lidar com a pressão dela e ao te lembrar dessa paraprocedência barotosférica? E como que se deu esse encaminhamento? A gente já falou que foi lá na consciencioterapia, né? Isso. Mas, assim, que posturas que tu teve para lidar com essa pressão dela? Primeira coisa, Girardi, que eu fiz foi entender que eu dava link para ela. Foi entender aonde eu continuava dando link para essa consciência. Era um tipo de pensene que eu ainda tinha, de vitimização, né? Onde esse link, quando eu comecei a entender que era muito patrocinado por ela também, né? Que eu cortei a ponte entre nós duas. Tá? Então, é quando você se dá conta exatamente do ponto que te conecta a outra consciência. Só que, assim, responsabilidade minha, né? Porque eu estou no corpo físico, eu tô tendo uma outra oportunidade nessa ressoma. Eu acessei a conscienciologia, eu estou me autoesclarecendo. Então, cabia a mim poder fazer essa ruptura, mas de maneira assistencial, né? Tanto para mim quanto para essa consciência. Porque, pensa, a gente viveu outras vidas, muitas, mais de 1000 vidas, provavelmente cada um de nós já deve ter vivido. Você imagina o rastro anticosmoético que cada um de nós já pode ter deixado, né? Então, nessa vida, a gente está muito mais lúcido para ter mais cosmoética. Mas isso não impede de você ainda ter interprisão. Então, enquanto você não tiver um nível maior de autolucidez, você vai ter ainda o link com determinadas consciências. Agora, o importante é você identificar
qual pato pensene você patrocina. E no meu caso, era uma vitimização, tá? Mônica está te dando os parabéns também. Obrigada, Mônica. Disse que gostaria de trazer 2 ponderações, dentro do que tu já comentaste. Uma é a questão da informação sobre a sua projeção a um determinado grupo, como mencionou, o cuidado para que não seja ou tenha a impressão de que seja um guru. A outra questão levantada por você é sobre a própria Recim, pois para que projeção lúcida? Para que projeção lúcida? Aqui faltou. E para apenas passar informações onde ficaria a assistência e principalmente a interassistência. Achei que colocou muito bem. Caso tu queira comentar, ela disse que... Não, é isso mesmo, Mônica. A gente vai ter cada vez mais projeção lúcida, mas é para interassistência e principalmente a interassistência grupal. E para isso, vamos lá, no caso, eu rememorei, ninguém tinha rememoração nenhuma, eu estava extremamente lúcida, rememorei, então a minha autorresponsabilidade e a minha autovigilância, né, para manter a minha postura cosmoética a favor do grupo era fundamental, né, senão tudo isso ia cair de novo na minha cabeça. Né? Porque o que acontece? Quando a gente consegue uma informação importante dessas, se você não souber usar, você de novo está fazendo interprisão. Né? E ali, naquele caso, eu estava recebendo uma oportunidade de fazer uma interassistência justamente para eliminar, né, a interprisão que eu pudesse estar contribuindo naquele momento. Tá? E muitas vezes, né, Elisete, a pessoa não tem maturidade suficiente para suportar aquela informação que tu conseguisse no extrafísico. E aí acaba fazendo um estupro evolutivo, né? Exatamente, então, exatamente. Tem que cuidar para não afetar a pessoa e deixar ela em choque com uma informação que ela não está ainda madura, não está preparada para receber. Claro, claro, é isso aí. A Flávia Esperante está te parabenizando também, e ela quer que tu explique melhor o trecho. Os símbolos são recursos matematicamente concebidos pela consciência, que está lá nas considerações finais. Uhum. Bom, mas vamos lá, eu não achei, não localizei aqui, mas matematicamente sim, porque é lógico, Flávia. O símbolo tem lógica, tá? O desafio é a decodificação do símbolo, tá? E aí você precisa ser alfabetizada nos seus próprios símbolos. É aí que, porque tem a ver com o teu contexto, tem a ver com o significado, né, que você dá na intrafisicalidade, por que aquilo aparece depois lá no extrafísico, tem uma série de elementos nessa dinâmica da construção dos símbolos e da decodificação. Né? Então, o que eu posso dizer para você é que é muita lógica, é como eu falei, é uma lógica mais intensa, porque senão você não consegue chegar na informação. Tá? E tem outra coisa que eu coloco junto com a lógica, é o amparo de função, tá? Que eu acho que é legal de dizer. O amparo de função, quando você está com a abertura para realmente saber a informação que você quer extrair da tua projetabilidade, da tua projeção, é muito rápido a intuição, você recebe informação intuitiva numa facilidade impressionante, né? Porque você não está sozinha, né? Tem o amparador que acompanha, né? Ele também te favorece, mas você tem que ter uma mente lógica, não pode ser uma mente que fica viajando, né, de maneira totalmente aleatória. Não, tem uma lógica muito pontual, tá? É nesse sentido. A Eliane te agradece pela resposta que tu deu lá anteriormente, diz que a palestra está excelente. Obrigada, Eliane. Agora tem uma pergunta da Eliana Francílio.
Ela também está te parabenizando. Obrigada, Eliana. Obrigada pela disponibilidade em compartilhar sua vivência e, com isso, fazer muita interestência. Ela não é pergunta, ela só está fazendo um comentário. Ok. O Tiago Cunha está dizendo, a primeira edição do Projeciologia foi em 86. Isso. Em 1988 foi criado o IIP, que é o Instituto Internacional de Projeciologia. Em 94 foi publicado 700 experimentos da Conscienciologia. E o Tratado de Projeciologia foi em 96? A primeira edição, 86. 86, tá. Uhum. Obrigada. Deixa eu ver aqui. A Marta também está agradecendo pelo exemplarismo. A Gleiser agradeceu o Gleiser está agradecendo pela resposta. Aqui é só comentários, para aí, a Marta comentou, a Marta Conceição comentou que Projeciografia EV, ela disse, muito obrigado, tu deve ter dado muitas ideias para ela. Legal, legal. Deixa eu ver aqui, acho que o Giliardi, agora eu vou ler o Giliardi. Gosto do verbete e técnicas projetivas que o Marcelo Silva comenta que ele tem o seu jeito de se projetar, que ele deita, aplica o relaxamento e imagina saindo do corpo, entra em catalepsia e sai do corpo. Concordo que o EV é a base, mas você, com todas essas experiências, não vê que seja a hora de aplicar, explorar técnicas de forma curiosa para descobrir seu jeitão de se projetar? É uma pergunta? É uma pergunta? Ou se pensa tentar a projeção pela intensificação do EV? Girardi, eu não vou lembrar agora, mas, se não me engano, na última entrevista do professor Valdo, gravada, o professor Valdo também diz isso. Ele diz, e ele não está, vamos entender, tá? Ele não está desvalorizando as técnicas, nem eu, tá? Mas o professor Valdo diz isso num vídeo. É bengala, técnica é bengala, tá? E são necessárias. Mas o que é importante é EV e vontade. Então, claro que dependendo do nível que a gente está ou que faz efeito para nós, você tem que escolher aquilo que é bom para você, né? Hoje, para mim, EV e vontade é o que eu preciso, né? É muito mais fácil, mas técnica é necessário. Mas vai chegar um momento, e eu te aconselho a ver esse vídeo, se não me engano, foi um dos últimos dele, tá? Foi lá em 2015 ainda. Foi um pouco antes da dessoma dele. Ele fez essas gravações e é da projeciologia, quando ele fala da projetabilidade, a importância da projeção, tá? Por isso que eu também enfatizei aqui, que é realmente hoje o que eu mais uso, né? Tá? Mas ninguém está invalidando a técnica, ela é necessária. Mas chega um momento que, se você tem um EV muito já facilitado, e você está com a vontade decidida, cada consciência vai ter o seu caminho. Não sou eu que vou dizer qual é o caminho, né? Mas eu digo, hoje esse é o que eu realmente utilizo, tá? São tantas emoções. Eu estou aqui vendo um monte de pergunta legal, só que o nosso tempo está se esgotando. Então, o que a gente sugere? A Elisete sugere, porque tem perguntas que dá para ser respondida por e-mail depois, a gente resgata elas aqui. E depois sim, você tem como localizar quem fez a pergunta, Márcia? Você tem o e-mail de quem fez a pergunta? Seria bom que quem não teve a pergunta respondida, a minha solicitação, coloque o seu e-mail, que aí eu consigo enviar a resposta. Pode ser? Porque a minha intenção é ser útil, e vocês estão me ajudando muito.
Judiaria, tem tanta coisa bacana aqui. Eu estava até empolgada e não, eu estava controlando o tempo, mas não vi que estava tão em cima, então nós vamos nos encaminhar então, para o encerramento, pode ser? Pode sim. Ó, e deixa eu só colocar, projeção lúcida e TENEPS é direto, tá? É direto. Projeção lúcida e TENEPS. A TENEPS é um grande caminho para a projetabilidade lúcida. É um grande caminho. Elisete, então a gente pede para que tu faça sucintamente as tuas considerações finais aí, e aí depois eu encerro. Ó, primeiro, muito obrigada, é uma grande oportunidade. Vocês não imaginam há quantos anos eu estou para falar sobre isso. É há muito tempo, gente. Isso faz, no mínimo, 20 anos que eu estou para falar um pouco sobre isso, tá? E o legal é que, assim, ó, eu acho que a projetabilidade lúcida, ela tem que ser um grande objetivo de cada um de nós. E cada um tem que conhecer qual o seu caminho. Mas a minha contribuição é sinalizar esses pontos que eu estou colocando para vocês, que eu me autorresponsabilizo por isso, né, por mergulhar nesse tipo de dinâmica, né, de técnica que eu acabei mergulhando, e eu quero muito oferecer isso, né, para quem tiver interesse e quem tiver algo similar à minha experiência, que possa ter um atalho, né, porque eu acho que se a gente tem conhecimento, a gente precisa de mais atalhos, e se eu já adquiri algum conhecimento que faz sentido, que é um caminho que eu sei que eu consigo valorizar, eu tenho obrigação de oferecer, tá? Por isso que eu falei um pouco antes da gente começar, eu falei o seguinte, aquela técnica de mais um ano de vida, eu tenho que escrever. Todo ano de vida a mais que eu tiver, vai ser sempre para escrever, tá? Porque é fundamental. A gente tem que registrar e oferecer, tá? E eu ofereço com muita humildade esse meu caminho para vocês, e agradeço muito, tá bom? E eu respondo tudo que me mandarem, com certeza eu faço, eu dou a devolutiva, tá? Dentro da minha, da minha orientação, certo? Dentro do meu nível evolutivo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nós tivemos, então, 52 participantes e 24 perguntas. Nós agradecemos, então, a Elisete pela bela apresentação, pelos esclarecimentos, pelo exemplarismo. E o nosso próximo evento será o curso da ação integrada, que vai ocorrer amanhã, domingo, às 14h30, Pacifismo Intraconsciencial, com o Gustavo Vieira. Então, estão todos convidados aí para participar. Temos o próximo Debatologia, dia 6 de setembro, às 9 da manhã, vai ser um domingo. A pesquisadora vai ser a Tânia Somariva, e o tema dela é assédio moral e multidimensionalidade. Nós reforçamos o convite aí para os outros pesquisadores que ainda não apresentaram no Debatologia, para aproveitar essa oportunidade, é muito legal, é muito esclarecedor, e hoje é a minha primeira vez de mediadora, gostei também desse papel. Então aí o pessoal está convidado. Nós pedimos para que todos habilitem os vídeos, para que a gente abram os vídeos, para que a gente possa fazer uma foto de todo mundo junto aí. E aí eu agradeço a presença de todos, agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom, eu mergulhei em tudo aqui, tanto olhando as perguntas, achando tudo maravilhoso, e ainda tentando ouvir todas as explicações da Elisete, esqueci do tempo, mas eu peço desculpa aí, mas é isso que acontece. Quando a coisa está boa, parece que o tempo passa rápido, né? Então tá, agradecemos aí a todos. Muito obrigada, gente, pela assistência.
Então, encerramos aí o Debatologia, né? E aguardamos vocês nos próximos. Grata, Obrigada. Elisete. Agradeço. Valeu!